Pelo amor de Deus, levanta dessa cama, pelo... Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor. E aí, gente, chegando. Animando aí depois do almoço. Pelo amor de Deus. Música de Jupe do Bairro com David Grona. Pelo amor. Vamos lá? E aí, estamos aqui presentes, vai chegando todo mundo, vamos nos aconchegando nessa oficina agora à tarde. Pode chegar com calma, gente, com calma, né? Vamos chamando o pessoal, vamos compartilhando, para a gente começar a nossa oficina. É muito mais um resumo, né? Da aula de Psicologia da Moda, né, da aula de moda, corpo e processo de subjetivação. Mas vamos esperando, estamos chegando. Estamos chegando aí, divulgando para o pessoal. Deixa eu aproveitar também, compartilhar os links. Bem, aqui vendo. Pessoal, a proposta, né, da nossa oficina hoje é trazer uma introdução do que a gente aborda no curso, né? Eu ofereço pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro o curso de Psicologia da Moda, é um curso de extensão, e também é uma disciplina, no formato de disciplina do curso técnico em produção de moda, cultura e processo de subjetivação. A ideia é falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que significa quando a gente fala de psicologia da moda. Na verdade, nós buscamos unir vários processos com relação a pensar eu até evito falar indústria, a economia da moda, pensando na economia de forma mais ampla, né, desde o design até o consumo em si, e como isso envolve não só processos psicossociais, eu coloco psicologia da moda mais pelo meu viés, mas é uma área interdisciplinar, né, e que tem muito de contribuições, principalmente do campo da percepção. Nós temos tido muitos avanços nos últimos anos no estudo da percepção, nos estudos sobre estereótipos, influência social e identidade. Então, nesse campo, a gente tem investido nessa reflexão. É uma área muito interessante, muito nova no Brasil, muito recente. Na Grã-Bretanha, quando eu construí a disciplina, eu peguei muito referencial dos currículos da Grã-Bretanha. Eles trabalham, têm formações, inclusive, de pós-graduação nessa área, é muito interessante. E aí também conjugando com minha própria formação, elementos do que a gente trabalha em psicologia, no campo, principalmente, como eu falei, no campo da percepção, tá? Então, a gente vai falar um pouco disso. Minha proposta é mostrar, né, para vocês um pouquinho dessa ideia, diferenciando, trazendo um resumo do que eu abordo com os alunos, sobre o que a gente fala quando estamos falando de psicologia, né, e do que a gente está falando quando na psicologia a gente pensa em moda, e a partir daí o que eu posso resumir hoje, né, nesse tempo que a gente tem, bem curto, para pensar a psicologia da moda, ou como a gente trabalha na disciplina do curso técnico, pensar a moda, o corpo, os processos de subjetivação, tá ok? Deixa eu esperar aqui, ver se chega mais pessoal para a gente começar, né, de forma mais ampla. De qualquer forma, vai ficar gravado, eu posso começar daqui a pouco, só estou reforçando os nossos meios de comunicação aqui, para mais pessoas aparecerem, tá? Só um instante. Aqui. Pronto, que é importante pontuar. Então, vamos lá. Eu vou abrir para vocês
eu nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes Jesus, eu sou professora de psicologia aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Belfor Roxo. E eu já comentei, né? Eu ministro essas disciplinas que são ligadas ao campo da psicologia dentro do campus, e particularmente essa, né, já há algum tempo, desde que a gente começou o curso técnico, eu tenho desenvolvido essa disciplina, tá? Bem, e também no formato de curso, que é muito interessante, quando eu coloquei o formato de curso, apresentei principalmente para o pessoal da UERJ, a gente tem uma parceria com a UERJ, é importante destacar, nós oferecemos já há alguns anos, como curso de extensão, em parceria com a UERJ, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, principalmente pela aliança com a querida amiga, a professora Amanda Matos, que tivemos a oportunidade de recebê-la também no campus, em outras atividades do nosso campus Belfor Roxo, então temos uma interlocução muito forte, potente com a UERJ. E é um curso bastante procurado, né, principalmente por colegas da moda, da psicologia. A ideia é conjugar, é juntar saberes e podemos produzir algo, né, novo, e quem sabe o novo que ainda vai vir a partir dessas reflexões, tá bom? Um beijo para todos e vamos começar aqui. Deixa eu mostrar aqui, dividir a tela. Eu vou fazer primeiro, compartilhar uma apresentação geral. Quem é meu aluno, quem é minha aluna, já conhece essa apresentação, então não vai ser muito novidade, mas vou poder resumir o que a gente está discutindo. Bem, então a ideia é pensar a psicologia da moda, como eu falei, e aí eu começo com essas carinhas lindas que eu adoro. Tudo em psicologia, pessoal, nós partimos de uma compreensão do que é ser pessoa no mundo. Nós não podemos entender, nós não podemos compreender o indivíduo, a pessoa, fora do seu contexto, fora do seu ambiente. Porque nós nos construímos nesse espaço, nesse ambiente. Não somos seres isolados e independentes, somos seres interdependentes. Isso, inclusive, tem um impacto muito forte na nossa saúde. Anteontem eu dei uma oficina de saúde mental, a gente falou um pouco disso. Nós somos animais coletivos, culturais, gregários, e nós precisamos da interdependência. E muitas vezes o discurso da sociedade contemporânea trabalha muito a ideia de que nós somos independentes, e nós não somos, né? Então, o grande desafio de pensar também, quando a gente está falando de moda, o que significa essa moda no contexto social, tá? E aí, eu vou mostrar a imagem só para ilustrar, quero ir aqui falar com vocês, mostrar aqui alguns conceitos da psicologia que eu já abordei, e que eu vou aprofundar aqui. Vamos lá. Acho que todo mundo está vendo, né? O que eu não consigo acompanhar aqui agora na tela, está aqui, está aparecendo, eu mesma estou vendo. Então, vamos. Ui, nossa, estou apertando o botão errado, gente, mas agora foi. Então, o que é psicologia? A gente pode basicamente dizer assim, quando a gente fala psicologia, como toda palavra na nossa língua, pode ter diferentes significados, diferentes sentidos. E o que a gente quer dizer com isso? Você pode estar pensando, né, quando a gente fala psicologia, num conjunto de formas de pensar, de como a gente imagina que as pessoas se comportam, né? É uma concepção sobre como o ser humano funciona. Isso é como a gente chama de psicologia popular, que é necessário para a gente também compreender um pouco as relações, tentar racionalizar as nossas relações, porque elas ocorrem independentemente de nós compreendermos conscientemente as relações que a gente vive, tá? O que eu chamaria de psicologia popular é mais o senso comum acerca dos processos psicossociais, como eu falei para vocês, não dá para dissociar totalmente o que é psicológico do que é social, né? Essas dimensões interagem. E, às vezes, né, são acompanhadas, né, esse comum é acompanhado de representações sociais sobre como a psicologia científica funciona, porque a psicologia que a gente pratica enquanto profissionais é uma ciência, ela é uma área do conhecimento
que vai se consolidar enquanto ciência a partir do século XIX. Então, nós trabalhamos com base em evidências, né, em experimentação, seja em laboratório, seja em campo, né, e nesse sentido de poder compreender, a partir do método científico, como nós, seres humanos, funcionamos. Né, então, é muito difícil. Somos nós mesmos, né, já a partir desse princípio filosófico complexo, nós mesmos tentando nos compreender. Mas partimos desses pressupostos para tentar entender o que a gente diz quando fala psicologia. Então, o que eu vou trazer para vocês é do campo da psicologia científica, é do que nós temos de dados, de contribuições que a psicologia, neste breve tempo, desde o século XIX, em que contribui enquanto ciência, enquanto profissão, o que nós conseguimos amealhar, coletar de dados, pensar e refletir sobre o comportamento humano. E eu vou associar com moda. Mas, mais do que isso, tem uma questão ética importante. A psicologia, ela foi usada, né, inclusive foi muito promovida no começo do seu surgimento, no seu começo, para fins de interesse de instituições. Então, muitos experimentos, muitas informações que nós temos hoje, inclusive outras áreas usam muito conhecimentos que foram desenvolvidos a partir de experimentos da psicologia, né, nas suas diferentes dimensões, seja a psicologia social e do trabalho, que é a minha área, ou a clínica, ou a dos processos básicos, ou a psicologia educacional, hospitalar, temos várias áreas, psicologia da saúde, mas são utilizadas em diferentes áreas. Então, muitas das informações que vocês vão ver aqui, das que eu vou poder resumir hoje, elas são, por exemplo, utilizadas na área de administração, na área mesma do design, né, na área de moda. Então, a gente vai poder pensar sobre esses usos e como também a gente pode potencializar esses usos. Então, vamos passar. E o que é moda para a psicologia? Eu busco resumir, assim, lembrando, né, o termo latim moda, como o conjunto dos modos, dos costumes, né, o plural de costumes. Para nós, né, quando a gente pensa, quando a gente traz esse olhar da psicologia sobre a moda, a gente entende o que a gente chama de moda como um processo cultural. Tá? E os grupos de cada cultura, de cada momento histórico, eles adotam determinados estilos, aparências, em função de como eles se organizam. Isso mudou muito ao longo da história, mas a gente consegue observar um padrão de comportamentos, seja no sentido do que a gente chama de conformidade, de copiar estilos que te identificam com aquela comunidade, né, ou de criar algo novo, para se diferenciar, seja dos indivíduos da comunidade, que é mais comum na sociedade contemporânea, ou para lhe diferenciar de indivíduos de outros grupos sociais, que era muito mais comum antigamente. Nós, no mundo contemporâneo, na sociedade da informação, até cita aqui também somos uma sociedade do espetáculo, né? Nós temos formas de perceber e nos organizar diferentes das dos nossos ancestrais. Apesar de herdarmos deles muitas características e até algumas questões que são paradoxais para nós hoje, mas que são diferentes. A forma de lidar com a moda, hoje, né, nós, enquanto indivíduos, somos muito mais ligados ao sistema econômico, aos interesses do capitalismo que a gente vive, né, e do que propriamente de um enquadramento dentro de um modelo de determinada cultura, que era diferente para os nossos ancestrais, que viviam em culturas que, por mais que houvesse aculturação, troca de ideias, de conceitos, sempre houve isso na história da humanidade, não ocorria na mesma velocidade que nós vivemos hoje e não vivia o processo de globalização como a gente vive hoje, de acesso à internet, de ampliação dos nichos de mercado. Então, principalmente quando a gente fala de nichos de mercado, eles afetam muito a nossa compreensão hoje de como os grupos vivem, como eles se organizam e pensam seus estilos e como os indivíduos se constroem nesses grupos. Cultura das aparências é até estranho falar, porque sempre a gente vai trabalhar e discutir na história da humanidade a questão da aparência, mas hoje é muito presente essa ideia, a gente pensar a nossa sociedade como também uma cultura baseada no como você se aparenta. Isso tem uma construção envolvida, movida a moda por ideias,
por desejo, por identidade. Então, não tem como dissociar você pensar em moda e não pensar enquanto um processo social, um processo cultural, em que os indivíduos têm um protagonismo. Tá? Por mais que eles, como eu falei, não sejam independentes desse processo. Tá? Mas possam inovar, possam criar, mas tem uma base nessa cultura para criar e inovarem. E existe esse grande desafio de entender e de observar o que a gente pode aprender, né, com relação a esse processo cultural. Então, vamos olhar nesse sentido. Eu gosto de brincar que, por exemplo, quando nossos ancestrais, o primeiro que pegou o couro e cobriu o pé, né, para se proteger a sola do pé, para poder correr mais rápido, para caçar melhor, para poder andar melhor, é importante lembrar, e isso é interessante porque no campus do Belford Roxo nós temos vários cursos, né, ligados à economia criativa, nós somos um campus com foco em economia criativa, e eu digo isso tanto para os alunos, para as alunas dos cursos de moda quanto de artesanato, que nós também, nós seres humanos, temos sempre essa dimensão estética envolvida, né? Isso é uma característica nossa há 300 mil anos, desde os nossos ancestrais, né? Desde quando nós somos Homo sapiens, né? E com certeza aquele nosso ancestral, aquela nossa ancestral, né? Que primeiro pegou o couro, estou pensando no material, poderia ser qualquer outro material, mas pegou um material e protegeu o pé, ela pensou, ou alguém viu, e pensou também como aquilo poderia ser mais bonito, né? E foi desenvolvendo esse desenho, e aquela comunidade achou aquilo bonito, copiou, e outros resolveram fazer igual ou diferente. Então, quando eu penso em moda, eu penso muito a partir dessa origem, né? Desse elemento fundamental também, do que as pessoas estão, do que chama a atenção das pessoas, do que se considera bonito, e que é uma discussão filosófica enorme, né, na história da humanidade, mas também do que a gente pode construir a partir disso, se identificando ou não, o que me caracteriza como alguém de um grupo, ou me particulariza nesse grupo, ou me diferencia de outros grupos, né? Então, ele tem uma história. Como tudo nesse mundo, né, também as ideias, não só as pessoas, os estados, as sociedades têm uma história, as ideias também. E elas surgem, essas ideias, como a gente muda, como a gente se adapta, elas surgem a partir de outras ideias que existiram, né? Então, muitas ideias que a gente tem hoje, que a gente usa, que parecem muito inovadoras, elas têm uma origem anterior, que provavelmente era muito mais simples, ou muitas vezes a gente não conhece a origem, mas ela está lá. E foi daquela ideia que pré-existia, foram evoluindo outras ideias, outras práticas, outros conhecimentos, né? A partir da experimentação, né? A partir do momento que nossos ancestrais pegaram barro, por exemplo, aí eu falo isso muito mais para a turma de artesanato, mas acho que vale pensar também para a turma de moda. Quando o nosso ancestral, no momento que ele pegou o barro e ele transformou aquele barro em alguma coisa, a partir de uma abstração que ele teve, um vaso, um objeto qualquer, quando ele pega a pedra e lasca a pedra, ele está construindo não só um objeto, ele está construindo a ele mesmo, ele começou a construir o que a gente chama de humano, e aí construindo o que a gente chama de cultura. Então, para nós que somos animais culturais, que não sabemos diferenciar na prática o que a gente está chamando de natureza e o que a gente está chamando de cultura, isso é um ato fundamental. A gente não sabe quando começa a cultura e quando começa o que a gente chama de humano, porque eles começam juntos, né? É um processo auto-retroalimentado, é bem complexo. Mas é isso, é por meio dessa cultura que está sendo construída há 300 mil anos, como eu disse, nós organizamos a nossa vida social, nós podemos compreender o mundo a partir desse olhar. E essa é a nossa vantagem, enquanto seres humanos, enquanto animais culturais, animais políticos, animais gregários, que por mais que a cultura seja o óculos, eu vou usar essa metáfora, a cultura é o óculos que a gente usa para enxergar a realidade. Nós temos a vantagem, diferentemente dos outros animais, de ter consciência que a gente está usando um óculos. Então, a gente pode analisar esse óculos. O que a minha forma de ver o mundo, ela está influenciada pelos elementos que eu aprendi a partir da minha cultura.
E eu vou falar também dos elementos que nós aprendemos e usamos, que vêm do próprio processo evolutivo da nossa espécie. São características que nós herdamos dos ancestrais e que afetam nossa percepção, nossa forma de compreender o mundo, que é importante termos consciência disso para analisarmos. Não quer dizer que a gente necessariamente vai deixar de ver as coisas da forma como vemos, né? A gente, sem nenhum aparato, sem nenhum auxílio externo, não vamos começar a ver infravermelho, por exemplo, mas, né, nem ultravioleta, mas nós temos ciência disso e temos como usar aparatos, e como a gente pode trabalhar isso. Essa é a nossa diferença enquanto seres humanos, né? Nós, diferentemente, por exemplo, da baleia, a baleia é um mamífero, como nós, que evoluiu ao longo de gerações e hoje ela é o próprio barco. O próprio corpo dela se tornou uma embarcação, o recurso de navegação dela. Nós inventamos o barco. Nós criamos o mecanismo barco. As aves transformaram seu próprio corpo ao longo de gerações, pelo processo evolutivo, se tornaram, vou falar aviões, né? Elas se tornaram seres que voam. A gente inventou o avião. Então, essa característica nossa nos permitiu conquistar o planeta e conquistar espaços fora do planeta. E traz com isso também algumas questões, né? Como a gente lida com isso. A gente vive muito isso hoje, é um dilema, inclusive, da moda, como nós estamos destruindo o ambiente a partir da nossa intervenção nele. Alguns teóricos falam que nós vivemos uma época que se chama antropoceno, né, que é a era em que o ser humano ele está transformando o planeta. O planeta vai existir muito além da gente, a questão é como a gente vai sobreviver a ele. Então, são questões importantes para a moda também pensar isso. São representações coletivas, sociais, eu não vou entrar muito na teoria, na diferença dos dois tipos de representações, mas é para dar uma ideia para vocês. E eu acho muito importante falar de identidade social. Quando a gente fala de identidade social, a gente está falando de como cada uma de nós se identifica com algum grupo e se diferencia de outros. Isso vai ser um elemento muito importante na moda. É diferente, por exemplo, quando a gente fala identidade pessoal. Quando eu digo assim, eu sou Jaqueline, e aí penso várias coisas de mim. Mas quando eu me penso, isso em termos de identidade pessoal, mas quando eu penso Jaqueline em termos de identidade social, eu vou me pensar dentro das centenas de grupos sociais que todos nós, como seres humanos, participamos. Todos nós, é uma brincadeira um pouco séria que eu digo, ninguém tem uma identidade, tá? Nós somos dezenas de identidades, né, no mesmo processo, mas que de vez em quando uma ou outra está consciente naquele momento. E o que acontece? A questão da identidade social é que nós somos seres extremamente múltiplos e que temos várias características diferentes, mas que, dependendo do contexto, algumas características nossas ficam mais salientes, mais evidentes do que outras. Nós somos pessoas de diversos gêneros, cores, raças, etnias, idades, fumamos, não fumamos, somos gordos, magros, nascemos aqui ou não nascemos, temos centenas de características, gostamos de comer pudim ou alface, somos carnívoros ou onívoros ou veganos, né? Então, o que acontece é que quando a gente trabalha a identidade social, a gente foca em algumas características que são salientes naquele momento, mais evidentes, em função de aspectos da cultura que a gente vive ou de demandas nossas mesmo. Então, basicamente, quando a gente fala de identidade social, tem 3 elementos. O primeiro é consciente. É você saber que aquele grupo que você participa tem um nome. A Clarice Lispector até tem alguns versos que ela fala disso, né? O que eu sou ainda não tem nome. O que a gente boa parte do que a gente nem nome não tem, tá? Nomes, como a gente chama os grupos, são nomes para tentar trazer uma unidade naquilo que a gente está chamando, dentro das pessoas da sua diversidade, mas, obviamente, não abrange quem você é dentro do seu grupo. Você não é igual a nenhum homem ou mulher, tá? Você sendo homem ou mulher, ou sendo uma pessoa não binária. Você não é igual a nenhuma outra pessoa negra ou branca, ou indígena, sendo você negro, branco ou indígena. Você faz parte desses grupos, você sabe que faz parte.
ou tenho uma consciência difusa de fazer parte desses grupos. Mas você não vai ser igual a ninguém desse grupo. E, ao mesmo tempo, você vai ser igual a todo ser humano. Todo ser humano é assim. Isso que é o interessante da diversidade. A diversidade é o elemento fundamental da identidade. Mas a gente vive em um ambiente de discriminação. Né? Por mais que o ser humano, por definição, é diverso, sempre foi, sempre houve uma hierarquização, uma divisão das relações, uma relação difícil de considerar que algumas pessoas seriam superiores a outras. E esse é o nosso grande desafio como espécie, superar essa ideia. Mas é algo que nós herdamos, é importante que todo mundo saiba que nós temos estereótipos, né, nós herdamos de nossos ancestrais, e a questão, de novo, é ter consciência de que a gente tem estereótipos, tá? Porque a gente já tem preconceitos, formas de ver pré-concebidas, quando eu falo ver, estou usando como metáfora, né? Formas até de ouvir, eu vou falar um pouco disso, de entender a realidade que já foram pré-determinadas, antes da gente ter consciência disso. E na identidade social é isso, não basta só seu grupo ter um nome, né? Você ter consciência que faz parte de um grupo, que é a dimensão da informação cognitiva. Também é a avaliação da importância de pertencer a esse grupo, né? Se é saliente, se é fundamental naquele momento, que não necessariamente é consciente, que é mais social. Por exemplo, no momento, eu estou evidenciando muito mais a minha identidade como professora, né? Mas não é uma identidade que eu vivo toda hora. As identidades, elas vão estar mais ou menos salientes dependendo do ambiente. Não faz sentido eu ser professora no mercado. Eu vou continuar sendo professora, e tudo que eu sou, nada do que nós somos deixa quem nós somos naquele momento, mas algumas identidades, como eu falei, vão estar mais salientes dependendo do ambiente. E vão pensando como isso se relaciona com moda, tá? Para verem como moda não é algo monolítico, é bem complexo, né? E, além disso, um outro elemento importante, que tem a ver, como eu falei, com a discriminação, com estereótipos, é o sentimento, é o seu afeto com relação a essa e a várias outras características suas. Né? Você tem orgulho, você tem vergonha, para você é indiferente? O que significa ser quem você é? E isso é, antes de tudo, construído culturalmente, mas nos afeta. É a dimensão do afetivo, do que não é verbal. Como a gente lida com isso? Como a gente evidencia ou não? Não é o fato de você, a todo momento, se colocar como alguém do grupo, que significa que você tem orgulho. E não é o fato de você esconder a todo momento, que significa que você tem vergonha. Então, é um jogo bem complexo. Deixa eu passar aqui. Eu vou pular a parte de personalidade. É básico, é apenas um conceito geral da psicologia, entender que personalidade é a forma como a gente interage com o mundo de forma geral. É uma forma muito mais dinâmica de existir do que as pessoas geralmente imaginam. Personalidade é, por definição, dinâmica. A identidade, às vezes, é mais estável do que, por exemplo, quando a gente fala personalidade, que é extremamente dinâmica. Mas isso é só um detalhe para a gente pensar. Então, basicamente, identidade social, e é isso que importa para a gente pensar, a moda, é principalmente a parte do seu conceito de si, né, que permite você saber que faz parte de um grupo, se reconhecer como parte do grupo, e o que significa emocionalmente para você fazer parte desse grupo. É isso que é identidade social. E, como eu citei aqui, 3 elementos vão ser fundamentais nessa relação identitária com a moda, inclusive. Não só nos elementos que são usados, mas como você, como a gente, como nós, seres humanos, né, nos posicionamos frente a esses processos sociais. São os estereótipos, os preconceitos, as discriminações. Às vezes, as pessoas usam esses 3 conceitos de forma confusa, eles são diferentes. Então, é importante a gente diferenciar. Quando a gente fala de um estereótipo, a gente está falando de uma crença ou um atributo, que geralmente é fixo, que é compartilhado sobre um grupo, que as pessoas generalizam para pessoas de todos esse grupo. E ele não necessariamente é totalmente consciente, a gente vai aprendê-los desde pequenos e vai reproduzi-los. Então, todo mundo tem estereótipos. A questão é que nós temos que trabalhar para questionar se aquele estereótipo é válido ou não. A discriminação é o momento final de um processo todo ligado ao estereótipo. O estereótipo de uma pessoa a gente não vê de cara.
Eu não sei qual é o estereótipo das pessoas, eu sei qual é o estereótipo e o preconceito por meio do comportamento delas. Aí eu vou chegar lá. O preconceito é a atitude frente a esse estereótipo. Então, eu poderia ter um estereótipo que, a princípio, não quer dizer nada. Ou ele vai ter uma resposta que pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra. E aí eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, e positivo ou negativo, gente, não é num sentido moral, tá? É no sentido de dizer que você beneficia ou prejudica um grupo em função dessa crença, tá? Não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro. E aí, por exemplo, se eu vou usar um um que a princípio é neutro, mas que vai ter impactos positivos ou negativos. Então, vamos dizer assim, quem é bom com números não é bom com pessoas. Isso é um estereótipo, que é bem comum. Quem é bom com números não é bom com pessoas. E vice-versa. Quem é bom com pessoas não é bom com números. Não é até o que a gente brinca muito na internet, né? Eu sou de humanas, eu não sei números. Vem desse estereótipo. Isso é um senso comum. E aí, o que acontece? Se você acredita que um determinado grupo social é bom com pessoas, você tende a achar que ele não é bom com números. Se você tende a achar que um grupo social, isso é aprendido por meio do estereótipo, que um grupo social ele é bom com números, você tende a achar que não é bom com pessoas. Isso tem várias repercussões. Os estereótipos, gente, se interagem. Nós temos milhões de estereótipos. Nós sabemos muita coisa. Não quer dizer que o que nós sabemos é necessariamente adequado na nossa relação com o outro. Foi, ao longo da nossa evolução, muito útil. A gente chegou aqui. Foi útil para os nossos ancestrais lá na sociedade de subsistência. Mas para nós hoje, na sociedade da informação, não tem sido tão útil, né? Então, vou dar o exemplo mais direto. Que é o estereótipo japonês. No Brasil, quando a gente usa esse estereótipo, japonês, o que as pessoas pensam quando eu falo japonês? Começa que elas pensam em pessoas que às vezes nem são de origem japonesa, tá? Tem uma tendência a generalizar pessoas de origem asiática como japonesas. Hoje, em função do comércio internacional e outras questões, tem uma transição para generalização para o chinês, por exemplo. Mas vamos focar nesse japonês que tem uma história, uma construção na cultura brasileira, com a qual, obviamente, nós não partilhamos muitos preconceitos, estereótipos, mas nós somos dessa cultura, né? Então, nós conhecemos esses estereótipos, então a gente tem que analisar eles. Então, japonês. O que as pessoas pensam quando pensam numa pessoa quanto japonesa? Japonesa é bom em matemática. Então, você pensa assim, isso é o preconceito. Ser bom em matemática, né, a princípio, vai lhe predispor. Se você acredita nesse estereótipo, qual é o seu preconceito? Qual é a sua atitude? Chega um japonês na sua seleção de emprego, né, chega uma japonesa, seja lá como a pessoa vê, a pessoa enquadra dessa forma. É isso que eu estou falando, é importante repetir. Coloca nessa caixinha, nesse estereótipo. E ela se dispõe na sua empresa a ser contadora, por exemplo. Gente, isso acontece todo dia, toda hora, tá? Quando vocês veem notícias de jornal, que vocês não vê, isso acontece a todo dia, toda hora. Por mais anedótico que seja, que eu estou resumindo aqui. Então, essa pessoa chega para ser contadora, se você acredita nesse estereótipo, o seu preconceito, a sua atitude, né, sua predisposição é agir de forma positiva essa pessoa querer ser contadora. Então, qual é a discriminação? A discriminação é o comportamento. A discriminação é aquilo que a gente vê, tá? É o que a gente fala, é o que a gente age, né? Como a gente se veste é um ato de discriminação, no sentido amplo. Nós estamos nos comportando. Eu estou querendo dizer alguma coisa, mesmo que não seja consciente, por meio da roupa que eu estou usando, do ambiente que eu estou mostrando para vocês. E aí, a tendência de quem acredita nesse estereótipo é ter uma atitude positiva com o japonês que quer ser contador. E aí, ou ele emprega sem fazer muitas provas, sem fazer muita seleção, né, ou sem seleção alguma. É mais prático para essa pessoa, quando quem emprega tem esse estereótipo. Agora, digamos, e aí eu nem preciso falar de racismo e população negra, mas vamos primeiro
focar em outra dimensão desse mesmo estereótipo japonês. Agora, se essa pessoa japonesa chega para esse mesmo indivíduo que tem essa, ou para outro que tem esse estereótipo, e fala assim: olha, eu quero ser babá, eu quero cuidar das pessoas, vamos dizer assim, quero ser relações humanas dessa instituição. Garanto para vocês que quem acredita nesse estereótipo dos números, da relação dos números, da oposição a pessoas, vai achar que é inadequado que essa pessoa de origem japonesa cuide de pessoas, que ela seria mais adequada para cuidar de números. Então, isso vai ser, essa atitude que a princípio era positiva, nesse caso, nesse contexto, vai se tornar negativa. Então, ela sofre mais obstáculos para poder acessar esse espaço. Vejam como é esse jogo de que explica por que na sociedade que discrimina, uma sociedade como a nossa, que é racista, machista, LGBTfóbica, elitista, né, etarista, considera que os adultos são seres humanos ideais, que crianças e idosos não têm opinião, né, não pensam por si mesmos, né, e por aí vai. Como isso funciona e exclui tanta gente, ou inclui muita gente, porque simplesmente se acredita no estereótipo ligado a elas. Então, é essa a grande questão. A gente não consegue mudar um estereótipo diretamente. A gente, pelo menos, ainda não temos mecanismos para isso, tá? A gente muda por meio da intervenção no comportamento discriminatório. Por isso que é muito importante legislação, é muito importante mudar um ambiente. A moda, em particular, tem um papel muito maior do que se supõe muitas vezes para mudar comportamentos, tá? Porque também tem um impacto muito maior na mudança da percepção dos corpos. Quando eu for falar de... E eu quero conversar com vocês, se a gente tiver, né, mais pessoal, para a gente conversar sobre como isso, por exemplo, quando as mulheres, ao longo da história da humanidade, perceberam como a moda era importante para mudar relações sociais, porque ela formatava lugares na sociedade, como mudaram a moda, como a moda também mudou, e foi fundamental para isso, e ainda tem um papel muito grande. Bem, vamos passar, depois podem tirar dúvidas, e aí eu quero mostrar para vocês, afetar vocês com essa campanha do ano 2000, se minha memória não falha, da Afropress, que é uma agência de notícias afroétnicas, que colocou duas crianças que trabalhavam lá na Barra com essas máscaras de crianças da mesma idade, só que com a diferença, crianças loiras brancas. Por que se olha de outra forma essas crianças, né, em função da identidade racial delas? Por que se acha normal duas crianças negras no sinal, mas não se acharia normal duas crianças brancas louras? Né? Vamos seguir, para a gente pensar sobre como os estereótipos são profundos. Eles estão ligados aos nossos afetos, à nossa subjetividade, à nossa emoção. Boa parte, pessoal, do que a gente compreende do mundo e do que a gente expressa não é verbal, tá? É por meio das expressões, é por meio da roupa que a gente veste, da cor dessa roupa, de como as pessoas observam, dos detalhes, do ambiente que a gente está, né? Então, isso tem vários impactos. Mas nós aprendemos, antes de aprender a linguagem verbal, antes de aprender o discurso, vamos dizer assim, nós vamos aprendendo os estereótipos por meio do não verbal. Inclusive estereótipos, por exemplo, de gênero, estereótipos raciais, desde que a gente nasce. Por isso que é tão difícil questionar estereótipos de gênero, né, como o que podem homens e mulheres, né, por que se acredita que pessoas por serem indígenas, negras ou brancas têm essas características? É muito difícil às vezes, porque não é só o racional que está envolvido, é um aprendizado que ocorreu por observação antes da aprendizagem da linguagem verbal. Antes das pessoas aprenderem a falar. E isso é muito pesado. Então, é um trabalho de educação muito longo, não se muda de uma hora para outra. Mas é isso, nossas expressões faciais, né, nossos gestos, nosso comportamento, eles foram aprendidos e eles determinam comportamentos. Aí eu indico, né, basicamente, as matrizes desses afetos são o prazer, a dor, né, o que te dá prazer, o que te causa afastamento. Não vou entrar muito na questão de reforço, punição, mas eu estou falando muito mais da origem dos afetos.
E tem afetos básicos, né, como o amor, o ódio, né, principalmente a reação do medo, ela é bem arcaica, nós herdamos principalmente reação de medo, como nós temos dos nossos parentes répteis, as reações mais básicas que nós temos, a gente herdou deles, e os mamíferos vão expressar essas emoções mais complexas, né, como eu falou aqui, o amor. É muito interessante quando você observa os nossos parentes primatas, os mamíferos superiores de forma geral, por exemplo, cavalos, né, outros primatas, cachorros, a gente ri. E humanos, né, que nós somos primatas, incluídos aí. E aí é muito interessante ver como o riso é muito parecido, claro, muito mais o nosso riso com os nossos parentes primatas do que com os outros mamíferos superiores. Mas essa é uma característica muito interessante da biologia. O Darwin estudou muito isso, tem um livro dele só sobre a expressão facial nos animais não humanos, e ele compara muito, principalmente o riso é muito interessante você pensar. Mas no caso do ser humano, veja só, se vocês observarem, principalmente os chimpanzés, que são muito próximos da gente, vão ver muitos comportamentos parecidos. E formas de expressar, mas a grande diferença nossa como animais culturais é que nós controlamos essas expressões. É muito interessante, principalmente o riso. A gente aprende culturalmente como rir ou não rir em determinadas situações. Eu estou citando o riso porque é muito interessante ver como ele muda de cultura para cultura, na cultura humana. Então, se na nossa cultura é feio você rir, por exemplo, num enterro, né, num velório, é importante, por exemplo, na cultura japonesa, eu estou citando de japonês, né? Na cultura japonesa, você rir em um velório, mostrando respeito à pessoa que foi falecida. E por aí vai, tem várias questões, né? Várias curiosidades. Bem, e os afetos, eles podem ser produzidos por um estímulo externo, geralmente são, tá? Vamos lá. Tem uma diferença, gente, quando a gente fala afeto, eu estou falando de todo um universo. E, tecnicamente, a gente coloca algumas diferenças entre o que a gente chama de emoção e o que a gente chama de sentimento. Os afetos, a gente diferencia, por exemplo, em termos de intensidade e de duração. Então, o que a gente chama de emoção é aquilo que, por intensidade, é agudo, né, intenso, mas é transitório, não tem uma duração tão longa. Então, por exemplo, é um susto, né? É uma reação mais imediata. Já um sentimento é um estado afetivo, emocional, né? Vamos falar assim, é confuso porque eu estou diferenciando emoção e sentimento, mas é um estado, é um afeto mais atenuado, não é tão intenso, né, quanto um susto, mas ele é durável, ele fica mais tempo. Então, eu falei de susto, eu posso falar de medo como sentimento. Qual é a diferença do medo para um susto? Você pode ter medo de barata, eu digo a palavra barata, poderia usar outras palavras, mas você não fica se assustando toda hora, né, quando você não vê uma barata. Então, entenderam a diferença? O sentimento não é necessariamente acompanhado de reações orgânicas intensas. Quando as pessoas falam em adrenalina, né, nos hormônios, tem mais a ver com as reações emotivas, né, ligadas a emoções, ao susto, né, à necessidade de reação imediata. Bem, vamos lá. Eu vou passar mais rápido essa parte, porque eu quero focar na parte de percepção, mas é para compreender como existe uma dimensão afetiva ligada à nossa percepção da realidade. Eu vou pular essa parte das emoções, eu acho que na aula vocês aprendem melhor, né? E também outra característica nossa é o que nos atrai, o que nos repulsa na relação com o outro. Quando eu falo atração, não tem, de novo, não existe um juízo moral. Eu não estou falando de sexo, eu não estou falando de amor romântico, eu estou falando de atração, né? O que nos junta numa sala de aula? O que nos junta numa live? É o princípio de atração. Pode ser o fato de a gente estar no meio ambiente, que é muito comum estar no mesmo ambiente. Por exemplo, você nasceu numa família, você convive com as pessoas, então isso é uma condição de atração necessária para aquelas pessoas com quem você vive, tá? Independentemente do grau da relação de parentesco. Ou é uma identidade de valores, que geralmente é o que acontece na educação. Você tem interesse em aprender algo, você tem valores
parecidos com aquelas pessoas. Então, você vai buscar conhecer, né, de fins religiosos, né, quando não é uma religião que é tradicional da sua família, você tem que seguir aquela religião, que era muito mais comum antigamente. Hoje ainda existe, mas era bem mais comum antigamente. Então, você escolhe, você tem tem como valorar, né, e tem uma atitude. Então, isso faz diferença na forma como as relações se firmam, se mantêm ou se extinguem. E a proximidade física, que eu estou falando assim, o fato de você ver, de você conviver a todo momento, tem algumas características interessantes, que são úteis, que são, por exemplo, você ter como mais conveniente aquela relação, ela se torna mais familiar para você. Você, usei um termo muito técnico para uma coisa muito simples, eu coloquei extinção da hostilidade autística. Isso é basicamente assim, você convive mais com algo que você não conhece, você deixa de ter medo daquilo que você não conhece. Quanto mais você convive, menos medo você tem. Você vai superando esse estereótipo, por exemplo. É isso que eu quis dizer com extinção da hostilidade autística. Você vai superando o medo do desconhecido. Aprende a predizer o comportamento do outro e exacerba diferenças pessoais e de status anteriores. Você vê que as pessoas daquele grupo é todo mundo diferente. Não é como você imaginava de um grupo que você não conhece, você acha que todo mundo é igual. Não, do meu grupo todo mundo é diferente. Eu não sou igual a Joãozinho ou Maria do meu espaço. E ajuda a diminuir preconceitos pessoais, não sozinho, mas é um elemento importante. E quando você tem identidade de valores e atitude, isso gera algumas distorções, né? Por exemplo, a gente tem uma tendência, quando a gente aprecia muito a opinião de outro, e que ela é próxima a nossa, isso acontece muito com amizades, ou quando você tem um guru, ou alguém que você segue, você tende a ter uma distorção no julgamento sobre o que aquela pessoa fala. Nem tudo que ela vai falar, escrever, vai colocar, é algo que você concorde ou que necessariamente faça sentido. Mas existe uma tendência a ter uma distorção na sua percepção, inclusive da opinião daquela pessoa. Isso é muito interessante. Reduz custos, você tem menos conflito, maior consenso quando você tem uma identificação de valores com aquele grupo, né? Você tende a conformar um pouco mais sua opinião com a dos colegas, dos amigos, estabelece uma realidade social e satisfaz sua necessidade de comparação social. Então, veja como é importante essa relação. Eu vou sair dessa tela, porque deixa eu ver o que vocês trouxeram aqui, para conversar um pouquinho, que a gente está há muito tempo. Deixa eu parar de stop screen, de compartilhar. Gente, tem muito comentário. Então, deixa eu ver os comentários e eu queria abrir um pouquinho para conversar com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, Jesus, é muito comentário. Deixa eu ver. O Gregory lá atrás falou, maravilhosa, obrigada, meu amor. Gregory, boa tarde, FRJ. Eu acho que já foi posto isso tudo, né? Estou colocando, mas já foi. Então tá, gente. Deixa eu só aproveitar que eu não tinha visto. Boa tarde, Amanda. Oi, Flavinho. Beijos. A gente hoje está o dia inteiro, né? A gente tem reunião mais cedo. Boa tarde, Lucas. E aí, coraçõezinhos. Oi, Elô, de novo. Rosi, minha diretora, boa tarde. Vamos lá, agora tem questões. Olha, muito interessante essa questão das emoções e sentimentos, nunca tinha pensado nisso. Pois porque é mais uma questão meramente técnica, né? Na prática é mais curioso. Mas é interessante, o que a gente chama às vezes de emoção e sentimento é tudo da dimensão do afeto. Mas qual é a diferença? Porque que quando na disciplina Trabalho e Felicidade, eu trabalho muito isso, porque quando a gente, principalmente por causa do conceito de felicidade, as pessoas confundem muito felicidade com alegria, né? Confundem um sentimento, que é a felicidade, com uma emoção, que é a alegria. O fato de você ter um momento alegre não quer dizer que você é necessariamente uma pessoa feliz. Não é porque você... Isso é um paradoxo também, mas é parte da realidade. Não é o fato de você ser uma pessoa que tem momentos tristes na sua vida que você é uma pessoa infeliz. Você pode ser uma pessoa feliz tendo muitos momentos tristes e uma pessoa infeliz que tem muitos momentos alegres. No Brasil a gente vive muito isso, a gente fala muito isso na aula, de, por exemplo, nós às vezes confundimos o fato da gente se divertir com eu sou uma pessoa feliz.
Mas é interessante esse debate para a gente pensar, né, tentar aprofundar. Obrigada, Rosi, temática muito relevante. Elô, falta de conversa com diferente produzir até paranoias é o que mais produz, né? As paranoias. Obrigada, Rosi. Felicidade e alegria. É muito doido mesmo. É isso aí. Bem, eu quero mostrar para vocês um vídeo para a gente pensar também nos impactos, agora focando mais especificamente na moda, dos impactos que a moda pode ter, por exemplo, na nossa saúde, para a gente pensar como a moda ela nos atravessa. Eu comentei rapidamente como, por exemplo, as relações entre homens e mulheres, elas foram afetadas, né, construídas pela moda e transformadas, mas queria mostrar para vocês também um vídeo bem curtinho para pensar essa questão da saúde. É uma propaganda, é um trabalho que foi feito na França sobre como a propaganda, né, ela afeta a nossa saúde. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Na hora que... Deixa eu fechar aqui de novo, que na hora que eu fui compartilhar não apareceu. Sabe, tem horas que eu boto aparece, tem horas que não aparece. Aqui aparece e aqui não aparece. Ué. Será que está aparecendo? Não, está dando um tilt aqui. Vamos lá, de novo. É um vídeo curtinho. Achei. Vamos lá, ver rapidinho esse vídeo. Então, gente, qual é a ideia aí? Essa campanha, ela identificou uma característica importante da moda que, como eu falei, é um processo cultural. A gente influencia as pessoas, inclusive os comportamentos. Quando você vive numa cultura das aparências, que você, por exemplo, principalmente para jovens, principalmente uma cultura como a nossa, machista, em que as mulheres, isso não é como só no Brasil, né? Em outros países também. Você ser uma mulher, você tem que seguir determinados padrões considerados ideais de beleza, que são extremamente prejudiciais à nossa saúde já mental, né? Imagina a saúde física. O pior é quando, por exemplo, você tem a mídia, né, a moda como grande processo de divulgação de imagens,
e que reproduz esses modelos, e com isso prejudica a nossa saúde, tá? A questão, aí é exemplo de bulimia, mas é, por exemplo, reforçando racismo, reforçando padrões considerados ideais do que é a pessoa, né, principalmente a mulher, o objeto, de beleza e que deve ser valorizado, e quais corpos importam, e a moda acaba reproduzindo isso, né? Isso é um grande problema. Quando a gente vai pegar, por exemplo, no Brasil, se vocês acompanharam, viram que tem campanhas, por exemplo, indica o retoque, marca que está usando maquiagem, né? Porque para muitas pessoas, se a gente falava mais de revista, hoje você vai ter muito mais isso no Instagram e nas redes sociais, identificar quando está tendo algum tipo de manipulação da imagem, ou quando a própria imagem, a gente já sabe que ela é modificada porque ela quer se apresentar dentro de um estereótipo, por isso que eu estava explicando estereótipo, dentro da nossa cultura, que é uma forma de comunicação fácil, por mais que seja limitada. O estereótipo é útil, por mais que ele, como eu falei, ele pode ser depreciativo, e a gente precisa ter consciência dele, a gente só vai ter consciência por meio da educação. Ele é muito usado, gente, pelos meios de comunicação, pela política, pela moda, porque é a forma fácil de acessar as pessoas, é trazer um estereótipo sobre uma forma de vestir, de usar um ambiente, de criar um objeto. Né? Nós somos pautados muito por esses modelos estabelecidos culturais. Então, é um grande desafio mudar essa perspectiva. Tá? É um grande desafio que a gente tem, porque tem um mercado inteiro, um comércio inteiro envolvido. Mas existe um compromisso social, mas também uma dimensão da criatividade envolvida aí nesse nosso desafio, tá? De repensar a moda, os impactos dela na nossa forma de ser, na nossa cultura. E aí eu quero agora mostrar um outro slide, que é sobre, aprofundando essa dimensão da percepção, tá? Deixa eu abrir aqui, percepção, vou tentar resumir a nossa discussão sobre percepção, que é a seguinte, vou fazer vocês, que tiver algum problema de epilepsia, se prepara. Então, a comunicação não verbal, de novo, aquilo que a gente não fala necessariamente, mas está ali. É muito interessante quando a gente trabalha com imagens como essa, porque o que acontece? Essa imagem, em si, em termos físicos, não está se mexendo, tá? O nosso cérebro, o que ele é? Ele é, fundamentalmente, simplificando aqui, é uma máquina de interpretar o mundo, tá? E o que nós somos? Nós, basicamente, somos essa produção consciente, que tem muito de inconsciente, mas que boa parte do que a gente percebe é dado pelo cérebro. É tudo, né? É dado pelo cérebro. Então, é muito interessante quando você fala assim, isso é subjetivo. Para nós, seres humanos, tudo é subjetivo. Como nós entendemos, percebemos, sentimos, interpretamos o mundo é subjetivo. Mas algo que é importante entender é que antes da gente interpretar algo, esse algo, desde o que a gente enxerga, o que a gente ouve, o que a gente sente, seja pelo paladar, pelo tato, pelo olfato, né, é interpretado antes pelo cérebro. O nosso cérebro, o que nós fazemos no fim das contas, quando a gente observa algo, é interpretar algo que já foi interpretado para a gente. Se a gente não interpreta, a gente entra na lógica da redundância. A gente vai imaginar que isso está se mexendo. Isso é algo bem simples de trabalhar. Imagina questões mais complexas da nossa vida, né, quando a gente observa cores, e aí vai elementos fundamentais, tem a ver com o nosso processo evolutivo. Em comum com outras espécies, como a visão, por exemplo, se desenvolveu para seres deste planeta. O fato da gente viver num planeta que tem um sol só, né, amarelo, ele afeta a nossa forma de observar as coisas, em comum com outros seres e diferente. Se usa muito exemplo, nós percebemos uma paleta de cores, por exemplo, bem menor do que outros animais. Mas a nossa tendência, por exemplo, quando a gente olha essa imagem, por que ela parece que se mexe para a gente? Porque o nosso cérebro, ao longo da evolução do sistema nervoso central e periférico, ao longo dos milhões de anos de evolução, ele foi desenvolvido, desde os, vou colocar os peixes, tá?
desde os peixes na associação com o sistema visual, que surgiu no meio aquático, né? Desde a primeira célula que captou luz, se desenvolveu em um ambiente como esse que a gente vive, que tem um sol amarelo, né? Que tem uma relação de cima para baixo, e ele foi treinado, vou usar esse termo, ao longo desses milhões de anos, a perceber objetos como esses, que têm formas como essa, como se movessem. No mundo natural, né, onde o nosso cérebro se desenvolveu, objetos assim não costumam estar parados, tá? Então, a gente tem uma tendência a vê-los mexendo. Olha que coisa, né? Uma herança que é biológica, evolutiva, né? Vamos falar assim, ela é muito marcante. Então, imagina como isso não afeta a gente. Isso é parte da dimensão não verbal, do que a gente interpreta. Alguns estudos que a gente fez, eles indicam que cerca de 7% das ideias que a gente transmite, elas são transmitidas exclusivamente pelas palavras. O que isso quer dizer? Do que a gente está interpretando, lembrem, o nosso cérebro, ele está dando para a gente uma interpretação do que a gente está vendo, ouvindo, tá sentindo, tudo que está acontecendo. A gente, pessoas, eu, você que está assistindo, nós estamos tendo contato com uma porção bem pequena de tudo que está acontecendo à nossa volta. Tá? Se vocês trabalharem a consciência de vocês com relação ao que está ocorrendo em volta, vão ver que está acontecendo um monte de coisa, que às vezes a gente não percebe, mas nosso cérebro está percebendo praticamente tudo. E ele vai refinar. Se a gente prestasse atenção em cada elemento do que está acontecendo em torno da gente, ou interpretasse situações pequenas, como simplesmente eu me apresentando para vocês, teria uma quantidade extraordinária de informações. Então, em torno do que a gente está interpretando, 7% são as palavras, exclusivamente. Boa parte, 38%, são o que a gente chama de sinais paralinguísticos. O que é? Por exemplo, na fala, é a entonação. É como eu falo algumas palavras, aí a gente chamou de prosódia, pode ser o sotaque, né? Você fala com dor ou condor, ruim, ruim. Não é só falar macaxeira ou aipim, né? Ou mandioca. Né? Tem várias questões aí envolvidas, que fazem parte do que você interpreta. Veja só que interessante, eu usei um exemplo de palavras, por exemplo, olha como é a questão não verbal. Se eu digo para vocês aipim ou mandioca, eu sei que se refere a um mesmo vegetal, mas eu tenho uma série de interpretações sobre quem fala, né? E a forma como fala. Isso compõe boa parte do que a gente está interpretando da mensagem. E 55% são principalmente expressões corporais, quando você interage com outra pessoa. E aí compõe muitas coisas quando a gente chama de expressões corporais. As expressões corporais, eu vou falar mais sobre isso na frente, elas são bem mais complexas do que a gente costuma imaginar. Eu vou focar primeiro na paralinguagem, né? Aquilo que não é verbal, mas que faz parte, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente ouve. Nós fazemos interpretações, boa parte inconscientes, são, né, que a gente já interpreta como a outra pessoa se sente, o que ela pensa, como ela está, né, se colocando, a partir apenas, por exemplo, do ritmo da voz dela, da intensidade da voz, da entonação, dos sons, são sons emitidos que não se constituem como padrões específicos da língua, tá? E traduzem características. A gente entende até da personalidade da pessoa, da forma como ela fala, a gente subentende atitudes, como ela se vê, né? Se ela fala alto ou baixo, né? Como ela foi criada, né? A forma de se expressar, isso é muito interessante. E aí, isso, por exemplo, eu dei um exemplo de um suspiro. Até um suspiro, no meio de uma conversa, quer dizer alguma coisa, tá? Isso é muito interessante. Eu acho tudo interessante, vou falar que tudo é interessante. Cinésica, esse termo que eu usei aí, isso se refere à linguagem corporal, né? Aos gestos, mas mais principalmente aquilo que não é muito percebido, das expressões faciais, principalmente. Tem uma área inteira de estudo sobre expressões, que até tem séries, filmes que trabalham isso. Ficou bem conhecido um que se chama Lie to Me, Minta Pra Mim, é uma série americana, que brinca muito com isso, né? De você saber se a pessoa mente ou não mente,
pela expressão facial, pelo comportamento, tem várias mensagens, né, que a gente transmite, como eu falei, sem ter consciência plena, tenta encobrir, mas a questão, geralmente, nessas expressões encobertas, o que a gente sabe que quanto mais encoberto, menos consciente ele é para o emissor, mas é mais significativo. Então, se você consegue observar uma expressão facial, por exemplo, às vezes um simples tremor, se você observa um tremor no olho, no canto do lábio, né, como a pessoa está posicionando certas expressões faciais, posicionamentos corporais, isso diz muito sobre aquilo, inclusive, que é muito inconsciente para a pessoa, o que ela quer encobrir. Deixa eu passar para a proxêmica. O que é isso, proxêmica? É aí a dimensão mais cultural, né, cultural da comunicação não verbal, que é o quê? O status social da pessoa. Você está falando com o professor, com o diretor, com o seu amigo, né, com a vizinha, isso tem uma diferença na comunicação, na forma, inclusive, às vezes, como você dá credibilidade para a pessoa que está falando. Qual é a sua hierarquia em relação a essa pessoa, a sua relação de proximidade? Então, tem comportamentos, às vezes, expressos, inclusive fisicamente, que é a sua distância física para os outros sujeitos, ou a sua postura frente a eles. Bem, a próxima é a tafêsica, que é o contato físico, a interação física, que é como a gente se aproxima, mais ou menos, desse campo, desse território pessoal do outro, né? Uma espécie de campo psicológico. Você recebe as pessoas mais perto, mais distante? Qual é a sua abertura para o outro? Quanto que a gente pode ou não se aproximar? Como e onde tocar o outro? Isso é significativo. Como e onde tocar, por exemplo. Isso tem relação com o grau de intimidade, mas também tem questões de gênero, viu? Por exemplo, a forma... E aí tem uma questão cultural. Por exemplo, na nossa cultura, e isso tem em comum também com outras culturas ocidentais, um homem, por exemplo, te tocar num ambiente de trabalho, vou dizer, um homem tocar uma mulher num ambiente de trabalho, depende muito de como toque e onde. Não coisas assim explícitas de assédio, não é isso que eu estou falando. Existem muitas mensagens de poder subliminares, muito mais do que as pessoas imaginam. Geralmente, um homem tocando no seu ombro é diferente de uma mulher, por exemplo, tocando no seu ombro, podem estar se passando mensagens diferentes, mensagens de poder e, às vezes, mensagens de abertura, de cuidado. É muito diferente, é muito interessante. Para a gente pensar como isso é interpretado e como é colocado também pelo outro. E características físicas, né? Que sugerem informações que não necessariamente são dados, tá? Como eu falei de estereótipos, tem estereótipos sobre características das pessoas quando você observa características físicas delas e você infere a idade, o gênero, a raça, né? Você infere o estilo de vida da pessoa, né? A classe socioeconômica, a rede de relações pessoais e sociais, né? Por meio, tem muito a ver com, aí entra muito no campo da moda, mas os outros elementos também têm a ver com moda, tá? O tipo preferido de roupa da pessoa, os ornamentos que ela usa, como ela usa, e tem muito estereótipo, muito como, por exemplo, classe socioeconômica, as pessoas criarem estereótipos, por exemplo, do que uma pessoa rica veste, tá? E às vezes é muito mais em termos não de marcas, como muitas pessoas pensam, mas em termos do alinhamento da roupa, né, do acesso a determinados nichos de moda. Então tem muito isso, tá? Estilos de vestimenta e características ambientais. Não depende só do que você está usando, depende de onde você está. É isso que eu estou falando. Depende também da interação, de onde que ocorre essa interação, né? Você pode, não é qualquer roupa específica, ela depende de um ambiente onde você se encontra, como ela vai ser interpretada, né? E também não só a roupa, né? A sua aparência, eu falei de maquiagem, né? Como você se posiciona, como você se comporta, como você é lido, que aí entra as questões todas de estereótipo, de preconceito e discriminação. E aí um exercício de básico, né, de percepção,
vocês, assim, é um exercício bem fundamental para mostrar como a gente tem pré-interpretações, né? Que o cérebro interpreta, ele está colocando isso para a gente. É tão profundo isso, pessoal, que afeta mesmo a forma como a gente entende expressões faciais, por exemplo. Como a gente entende que tem pessoas ali, tá? A gente lê como seres humanos e vai entender que estão alegres, tristes, com raiva, né, estão sem uma expressão indiferentes. Mas, olha só, a gente está vendo também, a partir dessas imagens, a gente está supondo uma expressão de gênero dessas pessoas, e a gente está supondo o gênero dessas pessoas. A gente está vendo homens e mulheres, tá? E aí tem uma questão para a gente pensar, o que o cérebro está nos dando, para além do que eu falei, que é uma questão que envolve muito do evolutivo, ele desde cedo ele aprende essas diferenciações culturais, que não são herdadas, a gente aprendeu desde pequeno. E olha que coisa, eu ia falar um palavrão, olha que coisa potente que é a cultura. Né? A gente aprende, como eu falei, desde o momento que a gente nasce, que a gente é parido, a gente vai aprender estereótipos, e que a gente pode até questionar eles, mas que quando a gente olha uma imagem como essa, a gente está vendo exatamente o estereótipo que a gente aprendeu desde que nasceu. Por exemplo, para interpretar gênero, para interpretar um sujeito que a gente está vendo, uma figura, como homem ou mulher. Tá? Isso é muito interessante. E as expressões faciais. Mas o que eu estou falando esse jogo de imagem é uma imagem que foi construída digitalmente a partir de algumas características da nossa percepção, da percepção humana, da percepção visual, no caso. Que é, por exemplo, a gente não vê bem de perto, não, a gente não vê bem de longe detalhes. A gente vê detalhes melhor de perto, né, e diferenças de luz e sombra. Eu nem quis trabalhar muito com cor aqui, com diferença de luz e sombra. De longe a gente não consegue distinguir tanto. Então a gente pode trabalhar com isso. Trabalhar como, professora? A mesma imagem você vai ver de formas totalmente diferentes de perto ou de longe. É só você saber como manipular essa imagem. E aí eu imagino que no campo da moda você possa fazer muita coisa. Então, por exemplo, nessa aí é a mesma imagem, só que eu coloquei distante. E aí eu vou aproximar, vamos ver se vocês percebem as diferenças de expressões faciais e de gênero dessas figuras criadas. É interessante para vocês verem como de perto, ou seja, a gente está vendo os detalhes, como muda totalmente a nossa ideia de expressão facial e de gênero. Né? É muito melhor quando a gente está na sala, né, que a gente consegue ver, todo mundo discute, né? Mas olha que diferença, vou fazer de novo. Né? Então é muito interessante, porque a imagem que foi construída conscientemente já sabia, né, trabalhou os detalhes de forma que de longe você vai ver mais diferenças de luz e sombra, então você vai interpretar, com base no que eu já sei que vai ser interpretado, um sorriso ou uma cara fechada, vamos falar assim, ou até mesmo o gênero das pessoas. Vou passar para a próxima imagem. E aí reforça a questão cultural. Em algumas culturas, no caso da nossa, a gente vai ver uma determinada pessoa ali. Uma pessoa que não for da nossa cultura, que não teve contato com esse indivíduo, nunca vai ver esse indivíduo. A gente vê. Ui, eu botei errado. E agora eu vou colocar mais perto. É a mesma imagem. Mas vocês olhando de perto, a gente olhando de perto vê Einstein, de longe vê a Marilyn Monroe. É porque no meu computador está um pouco mais perto, mas para vocês deve estar menorzinho. Vocês devem estar vendo a Marilyn Monroe aí, tá? Com expressão, né? Um pouco diferente da do Einstein. Vocês acham que uma pessoa que nunca viu Einstein nem Marilyn Monroe veria Einstein e Marilyn Monroe? Esse é outro exemplo interessante. É a mesma imagem. Não tem nenhum truque aí, não. O truque é o seu cérebro que está fazendo. E tem algumas discussões também sobre empatia, né? Como a gente se apega mais a algumas imagens do que outras. Mas muito interessante relacionar esses estímulos, né? De longe, aí a gente está vendo, obviamente, a gente pode dizer que é um carro com um sinal vermelho ali, e de perto é um golfinho brincando com uma bola.
E numa praia, inclusive, né? Tem água ali, se você for interpretar. Ou na beira de uma piscina, né? Então, isso, gente, só voltando, é um exemplo. Não teve nenhuma mudança nos traços, nas cores, foi só na proximidade. Como esse simples ato, ele já muda muito. Agora, pensa o impacto e como se pode jogar, sabendo disso, né, tendo essa base, para vocês criarem coisas mais criativas, diferentes, formas de perceber, por exemplo, aquelas roupas, né, dentro da área da moda. E eu acho que quem principalmente está no campo da moda tem muito potencial para estar trabalhando isso, estudando, né, desenvolvendo. Isso são alguns exemplos, tá, que eu trouxe. Mas, deixa eu fechar aqui. Mas é um pouco essa ideia. Deixa eu ver se tem algumas questões. Senão eu quero mostrar um outro filme para vocês, mas deixa eu ver o que vocês falaram desde então. Aqui é isso. Ah, essa é muito boa, né, Rosi? O corpo fala o que a boca cala, exatamente, o corpo fala. A gente tem um grande autor que muita gente segue, o Pierre Rivail, que ele contribuiu demais para a gente conhecer como o corpo fala. Ele fez um livro inteiro, gente, eu recomendo. A gente trabalha, inclusive, na psicologia, esse livro, O Corpo Fala, é maravilhoso. Que você aprende muito sobre o gestual, tá? E é mais acessível do que cursos, por exemplo, que na área que ficaram bem famosos, como eu falei, naquela série Light to Me, em outras, né, outros de identificação de expressões, mas é muito bom. O Corpo Fala, do Pierre Rivail, ele tem uma versão Corpo Fala no trabalho, tá? Super recomendo, é aprender o que a gente já leu, quando a gente leu a expressão, mas aprender de forma consciente como ler aquela expressão, né? Aí, Elo, os sinais paralinguísticos são fundamentais para a comunicação e se perdem muito nos aplicativos de mensagem. Pois é, isso é uma questão, hein, Elo? Dos meios de comunicação digital, como os aplicativos vão trabalhar, né? Será que o emoji é suficiente? O tanto que a gente perde com a comunicação virtual, por exemplo, né? E isso prejudica muito a comunicação, as pessoas frequentemente se desentendem, aquela coisa da caixa alta, o que as pessoas estão interpretando quando você coloca um determinado sinal, tá? Então, tem isso sim, com certeza. Uma coisa, eu acho que não tem muita pergunta, eu já vou encaminhando aqui então, mas eu queria dar um exemplo para ficar aqui para vocês pensarem, por exemplo, gestos que a gente aprende, eu falei de gestos relacionados a expressões de gênero, e que, por exemplo, eles são muito inconscientes. Se você observar comportamento, por exemplo, em geral, na nossa cultura, isso é aprendido, tá? A forma como a gente fala, a entonação, ela é aprendida desde pequeno, a que você tenda a falar com uma determinada entonação de acordo com o seu gênero, com o gênero que foi identificado. Então, mulheres tendem a falar de uma forma e homens de outra, não por algo necessariamente inato, mas por um aprendizado cultural social. E aí é muito interessante você ver com alguns fonoaudiólogos, como eles falam, né? Qual é a sua voz feminina? Qual é a sua voz masculina? Você pode trabalhar essas vozes, né? Então é muito interessante. E expressões como, por exemplo, mulheres tendem a fazer gestos, expressões mais laterais. A gente aprende isso, e homens a fazer expressões mais para frente. Tem muita relação com o tipo de brincadeira, com o que se quer estimular na criança, no menino e na menina, né? Como esses estereótipos, né? De menino pode, né, se jogar, pode abrir a perna, a menina tem que fechar a perna, tem que ser contida. Isso afeta os gestos que são lidos, né, enquanto adultos depois, como masculinos e femininos. Então, isso é algo muito interessante para a gente pensar e como aplicar para o campo da moda. Bem, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem, né, não tem nenhuma pergunta, mas a gente acabou tendo um tempo bom. Não sei se eu posso passar um videozinho para a gente pensar aqui mais um pouco, tá? Para fechar essa reflexão, mas vale se aprofundar no que a gente discute mais longamente na disciplina e no curso sobre corpo, moda, processo de subjetivação, né, sobre estereótipos no campo da moda,
sobre essa história mesmo, né, de, por exemplo, como foi construído esse estereótipo que a gente tem muito forte hoje do azul para meninos, rosa para meninas. Isso vem de uma construção cultural. As pessoas acham que é antigo, mas é super recente em termos históricos. Na cultura brasileira vai datar dos anos 50, do século XX, a partir de uma questão comercial. Então, como é que isso se desenvolve? Por que, em geral, né, calças femininas não tem bolso? Então, tem toda uma questão de poder sobre o corpo das mulheres. Né? Por que as mulheres, né, hoje, o se depilar é uma coisa tão considerada indispensável, principalmente a mulheres, né? Mas é que não era pensado dessa forma no século XIX. Então, tudo isso tem relação com cultura, com a história que a gente vive. Tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho de cores, um vídeo sobre cores para a gente pensar. Ele trabalha de forma um tanto aleatória, porque em cultura, cor é um elemento dos mais aleatórios possíveis, tá? Se hoje as pessoas acreditam que o azul é uma cor de menino e rosa é uma cor de menina, isso foi diferente, por exemplo, no século XIX, nos Estados Unidos, que era o contrário. Se na nossa cultura o preto é uma cor de luto, na cultura japonesa, asiática de forma geral, o branco é uma cor de luto. Tá? Se na nossa cultura o vermelho é uma cor associada com paixão, né, com sangue, na China é uma cor imperial, né, se refere à realeza. Então tem vários elementos aí. Eu vou mostrar esse vídeo sobre cultura, tá? Sobre cores, é bem curioso, bem curtinho. Não, nunca entendo, é que nem fazer análise de sonho, né? Que, aliás, sonho, como a gente sempre fala, né? O sonho já é em si uma interpretação, tá? A gente interpreta uma interpretação. Das cores é algo assim, não adianta eu te dar uma receita fixa do que aquela cor quer dizer. Aquela cor quer dizer para um determinado grupo, num determinado espaço. O que são elementos mais da ordem do evolutivo, quando a gente fala de cores, eu vou comentar sobre isso, são outras características. Aí deixa eu mostrar o vídeo que ilustra essa questão, tá? Para a gente pensar o fator cor na nossa vida, né? Para ir fechando e como isso nos afeta. Que a gente vive. Tem um sol amarelo, né? Só um instante, gente. Tem que dar uma pausa que passou. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que passou aqui, para não confundir vocês. Pronto. Estou acompanhando aqui. Vamos voltar lá. Biológica, evolutiva, né? Vamos falar assim, ela é muito marcada. Peraí que está tendo algum problema de interferência de som, gente. Peraí. Pronto. Agora, vamos lá. Agora vai esse vídeo. É um vídeo mais ilustrativo de uma disciplina, mas que serve para a gente pensar um pouquinho sobre cores e discutir depois. Vamos lá, finalmente ver, eu vi esse vídeo um pouquinho, esse trabalho de uma disciplina que fizeram sobre, que eles chamaram de psicologia das cores. Psicologia das cores, entendendo como as cores influenciam nossas vidas e nossas decisões. Este e-book foi desenvolvido por Fabrício Augusto e Guilherme Encinas. Você imagina por que o logo do McDonald's é vermelho e amarelo? Ou por que os logos e as interfaces da maioria das redes sociais são utilizados o azul como cor principal? E por que os emojis são sempre amarelos? Pode ter certeza que quem definiu essas cores não foi porque simplesmente achou bonito ou que a esposa escolheu. Tem todo um estudo envolvido para chegar na cor exata.
Uma cor pode definir qual produto você vai consumir. Pode influenciar a comprar um hambúrguer, mesmo se naquela hora você não esteja com fome. Pode te levar a clicar em botões de compras, sem mesmo você parar para pensar se quer ou não. Isso não é bruxaria, poder Jedi, nem nada do tipo, acredite. Isso é tudo porque as cores exercem uma forte influência em nossas vidas, nossos sentimentos e até nossas decisões. Olha só onde as cores podem nos influenciar. Efeito biológico. As cores podem afetar o nosso organismo. Segundo as pesquisas, a cor azul e verde, em seus tons suaves, faz o corpo produzir substâncias químicas calmantes, que nos fazem relaxar. Já a cor vermelha pode aumentar nosso ritmo cardíaco, nossa respiração e até estimular a fome. Efeito emocional. As cores também podem influenciar nosso humor. O amarelo, por exemplo, é associado com alegria, otimismo, muito relacionado ao sol, que também é amarelo, e sempre nasce radiante e feliz. Já o excesso de cinza pode fazer o efeito contrário. Além de tirar o humor, pode levar até a depressão. Tá vendo como as cores fazem toda a diferença? Tome muito cuidado ao usá-las mesmo em sua casa. Efeito psicológico. A cor pode trazer efeitos de memorização, organização e reconhecimento. Por exemplo, o site do Globo.com é dividido por cores. Uma pessoa já acostumada com o site, caso queira ler notícias sobre esporte, ela vai procurar a seção verde. É automático. Caso você queira uma lata de Coca-Cola em um supermercado onde há uma diversidade muito grande de refrigerantes, você vai diretamente para as latas vermelhas. E efeito cultural. As tradições culturais, quanto ao uso das cores, também exercem uma grande, se não for a maior influência em nossa sociedade. Um exemplo é desde criança que nós aprendemos que azul é cor de menino e rosa é cor de menino. Essa é uma influência totalmente cultural. Outro exemplo são os trajes pretos como forma de demonstrar que estamos de luto, ou associarmos o Brasil com as cores verde, amarelo e azul. É incrível como as cores estão sempre influenciando nossas vidas, sem ao menos perceber. Imagine agora se você tivesse o poder de aplicar as cores de acordo com o que você quiser, influenciar pessoas, vender mais e até descansar mais sua cabeça, fazendo um ambiente propício para isso. Seja bem-vindo ao mundo das cores. Vamos analisar cada uma delas, vantagens e desvantagens de cada uma, mostrando os efeitos que elas podem trazer para a nossa vida. Cor azul. É a cor mais calma do frio, da divindade, eternidade, confiança e da tecnologia. A maioria das redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, Behance e etc., usam a cor azul em seus logos ou em suas interfaces, justamente por transmitir a ideia de tecnologia e ser uma cor que desestressa. Grande parte das empresas de tecnologia também usam azul em seus logos. Essa cor também é utilizada em marcas de empresas relacionadas a gelo, água, limpeza e higiene. O azul é a cor preferida tanto dos homens quanto das mulheres. É muito comum vermos dormitórios pintados de azul, pois é uma cor que também pode servir como um calmante. Por ser a cor do céu e, consequentemente, a cor do mar, a cor nos remete também à eternidade, ao infinito e à divindade. A cor azul faz o corpo produzir substâncias químicas calmantes. Vermelho é a cor do sangue, fogo, perigo, energia, força, vigor, ação, aventura, amor, paixão e excitação. O vermelho é uma cor que estimula a frequência cardíaca, a respiração e o apetite. Por estimular o apetite, a cor é muito usada em marcas e ambientes de empresas alimentícias, como McDonald's, Bob's, etc. É também muito utilizado em marcas que sugerem energia, explosão e aventura, ou também em sites relacionados a mensagens românticas. O vermelho também é a cor do fogo e do perigo. Por isso, a maioria das sinalizações de perigo são com fundo vermelho. Quando sentimos paixão por alguém, nossa pele fica avermelhada. Por isso, a cor é a mais associada ao amor. Os corações são pintados de vermelho e as mulheres são presenteadas com rosas vermelhas. Antigamente, os reis eram coroados com vestidos vermelhos, as mansões e reinados eram decorados de vermelho, inclusive os seus tapetes. Isso porque, na época, era uma cor muito cara para ser tingida. Amarelo é a cor da felicidade, alegria, otimismo, sol, verão, gratidão, mas também raiva e inveja. É muito comum ver crianças desenhando um sol com o rosto sorrindo. Assim como o sol ilumina quando nasce, o amarelo também é uma cor que ilumina, que sorri, que está sempre otimista.
Por isso, os emotions são sempre amarelos. Eles geram mais vida às expressões. Eles chegam chegando. A impressão preta com fundo amarelo propicia um melhor efeito para a visão à distância. Por isso, as placas de trânsito são sempre compostas por símbolos pretos com fundo amarelo, pois ficam praticamente impossíveis de ignorá-las. O amarelo também é a cor da irritação, por causa de uma substância chamada bile, que deixa nossa pele amarelada quando estamos com muita raiva. É também a cor da iluminação e do entendimento. Cor verde. É a cor da natureza, da ecologia, do meio ambiente, da saúde e vida, do dinheiro, do frescor e da tranquilidade. O verde quase sempre é a cor principal das marcas de empresas que estão ligadas de alguma forma à natureza e à ecologia. Também é muito usado em ambientes de hospitais e até em seus uniformes, pois além de representar saúde e a vida, é uma cor que também relaxa os pacientes. O verde também simboliza a esperança, pois a cor também é associada à primavera, a estação que vem após a escassez, que é o outono, trazendo um tempo de renovação. Dizem que verde ajuda a digestão e reduz dores de estômago. A cor verde geralmente também é associada ao dinheiro. Preto é a cor da tristeza, do luto, da maldade, mas também a autoridade, formalidade, elegância e sofisticação. A cor preta é muito utilizada em marcas que sugerem elegância, fineza, como marcas de perfumes importados. É utilizado também em layouts de sites que querem passar a ideia de sofisticação de seus produtos. Como tradição, os trajes para o luto são pretos, pois há uma renúncia nos trajes de cores mais alegres, em respeito à ocasião. Mulheres com vestidos pretos buscam aparentar elegância. Homens com ternos ou blazers pretos também. Carros pretos é sinal de status. Imóveis com ambientes e decorações em preto e branco dão um tom de sofisticação. Branco é a cor da paz, do bem, da pureza, da limpeza, da simplicidade, da sofisticação e do minimalismo. O branco, em harmonia com o azul, é muito utilizado em embalagens de produtos relacionados à limpeza e higiene. O branco também é muito utilizado em layouts de sites minimalistas, como temos visto muito hoje em dia. Uma regra muito aplicada pelos designers de interface ultimamente é que quanto menos cor, mais. O branco também pode sugerir sofisticação e fineza, dependendo da sua utilização. O branco também simboliza a inocência e a pureza. Por isso a tradição antiga das noivas de branco, pois elas se casam puras. O branco é ligado ao que é divino. Por isso é a vestimenta dos sacerdotais e dos padres. As igrejas também, em geral, são pintadas de branco com azul. Laranja é a cor da diversão, recreação, alegria, juventude, entusiasmo e criatividade. É utilizado em marcas que querem transmitir uma mensagem de alegria e diversão, como o canal infantil Nickelodeon, ou até marca das linhas aéreas Gol. Afinal, para a maioria de seus passageiros, uma viagem é vista como algo alegre, divertido e recreativo. A cor laranja também estimula o apetite. Quartos com a cor laranja são amigáveis e divertidos e estimulam as pessoas a conversarem. A cor laranja é utilizada também para aumentar visibilidade. Por isso, é usada em cones e por motoboys, garis e profissionais de rodovias. Violeta é a cor do poder, sofisticação, vaidade, luxúria, sensualidade, esoterismo, magia e feminismo. O violeta é muito utilizado em marcas de produtos finos. É muito utilizado também em embalagens de beleza por simbolizar poder, luxo e ambição. Encontramos essa cor também em ambientes que querem transmitir esoterismo e um toque de magia. E também é a cor principal da maioria dos sites relacionados a videntes e espiritualismo. Os reis e rainhas da Inglaterra tinham seus braços forrados de um veludo violeta, de tonalidade intensa. As coroas reais também eram forradas dessa cor, assim como o carro das rainhas. Rosa é a cor da feminilidade. Flores, romantismo, delicadeza, gentileza e inocência. A cor rosa é muito utilizada em ambientes infantis, mais especificamente de bebês recém-nascidos até crianças de 2 anos. E é utilizado muito em desenhos infantis, também para crianças dessa faixa etária. É a principal cor para representar feminilidade, seja em marcas ou interfaces de websites e até ambientes físicos.
Há muito tempo atrás, havia uma crença em que a cor rosa tinha o poder de fechar os lábios e acalmar o calor produzido pela ingestão de bebidas alcoólicas, impedindo que aquele que estivesse embriagado confessasse seus segredos. Por esse motivo, a cor tornou-se o símbolo da reserva da descrição. Marrom é a cor da terra, da natureza, da riqueza, do cacau, do chocolate, do café e da madeira. É muito comum vermos marcas de empresas de construção utilizando a cor marrom, por estar relacionada à terra também e à madeira. Casas de madeiras com couros e tapetes marrons transmitem um sentimento de aconchego. As marcas de empresas de café, chocolates e churrascarias, em sua maioria, utilizam o marrom como a cor principal, isso por causa da cor dos seus produtos. Segundo pesquisas, o marrom é a cor mais rejeitada, tanto entre as mulheres quanto entre os homens. Geralmente, o apodrecimento e a decomposição geram a cor marrom, por isso é considerado uma cor desagradável. Cinza é a cor da neutralidade, indiferença, não gera nenhum sentimento e também é considerada a cor da velhice. A cor cinza serve como uma boa base para outras cores, pois não atrai atenção para si, permitindo que as outras cores tenham destaque. O cinza é a cor das adversidades e até da depressão. Quando o céu fica cinzento, o sol para de brilhar, e é sinal de tempestade. Também é considerada a cor da velhice, por causa dos cabelos grisalhos de pessoas mais velhas, quer seja loira ou morena quando jovem. E aí, curtiu as dicas? Espero que essas informações... The end. The end. Gente, é mais um exemplo, assim, para a gente ver como também, né, culturalmente se traz muitas ideias, né, percepções que também tem vieses, tá? O que o menino colocou tem viés também, dependendo da cultura, e vieses culturais também no sentido de, quando ele fala que a nossa pele, nossa cor, fica de determinada maneira, quando a gente se sente de alguma forma ou de outra. Isso depende, né? Ele deve se referindo provavelmente a pessoas brancas, né? Pessoas negras têm outras colorações e tudo. Mas importante é isso, é entender esse processo e como que a gente relaciona, e isso é muito típico do ser humano, as explicações aos estereótipos que a gente tem da explicação. Muitas vezes a gente não consegue explicar por que te atrai tanto o vermelho, mas eu dou uma explicação, né? O McDonald's, por exemplo, eu gosto muito, eu acompanhei na época da graduação, eles jogam muito, fiz um estudo lá com eles, achei muito interessante, eles jogam muito com o amarelo e com o vermelho, né, porque o vermelho de imediato atrai, mas a cor que mais segura é o amarelo, porque as pessoas também enjoam logo do vermelho, sabe? E aí eles trabalham com alimentação e são fast food, tem um jogo um pouco com esse jogo é bem funcional, dos usos que, por exemplo, o McDonald's faz de vermelho e amarelo. Um elemento que eu acho que é bem básico, que tem relação com cores, mas não é assim, diretamente com cor em si, é, por exemplo, a nossa atração com coisas que brilham, por coisas que brilham. Isso tem alguns estudos do campo da psicologia evolucionista bem interessantes que falam que, por exemplo, essa atração pelo brilho tem a ver com experiências dos nossos ancestrais há milhões de anos lá na savana africana. Então, esse aprendizado do brilho como algo valoroso, com certeza não tem mais nenhuma relação hoje com a relação que tinha há 300 mil anos. Tá? Se hoje nos atrai objetos que brilham, como ouro, né, objetos são culturalmente colocados como valiosos, né, e aí ele vai lembrar do amarelo, né, do objeto que brilha, do ouro, né, do vidro, do cristal, né, da joia preciosa. Para o nosso ancestral não tinha o menor sentido isso, mas o brilho ainda era algo que era valorizado. Então, imagine, na savana, você anda na savana e você tem necessidades básicas, né? A sociedade da subsistência, você vive de coleta, você vive de caça, né? Isso muito antes da gente desenvolver a agricultura. E aí, o que é isso que gerou essa valorização tão intensa do brilho? Algo muito prático, você precisa de água.
E a água, por exemplo, uma savana, você anda, você vê pelo brilho distante. Isso pode indicar água. Então, indica uma possibilidade de vida, de salvação. Tem muita essa teoria sobre a função do brilho na nossa interpretação. E se originalmente era um sinal de água para os nossos ancestrais, um sinal de vida, de sobrevivência, para nós ficou esse elemento, né? Eu não vou entrar muito na questão da linguística, mas esse elemento do que significava, mas não tem mais ligação com aquele significante, com aquele objeto anterior. A água, obviamente, continua sendo valiosa, mas a gente não valoriza tanto, principalmente quem tem água encanada em casa, quem tem filtro, que toma direto a água, não valoriza mais. Se foi transferido esse valor do brilho para os objetos. E isso envolve fins comerciais, mercadológicos, porque que determinados objetos, elementos, hoje são mais valorizados do que outros. E isso tem, como eu falei, toda uma construção cultural, econômica, envolvida nesse processo. Bem, gente, como eu falei, essa era uma ideia geral, né, para trazer para vocês do que a gente pensa nesse campo, né, para vocês conhecerem. Não é uma área consolidada, tá? Não só aqui no Brasil, ela é uma área que traz conhecimentos de diferentes campos, como eu falei, né, não só da psicologia, e que tem muito potencial para ser aproveitado, para ser pensado, para quem está produzindo na área de moda, o que você pode inventar, utilizar, sabendo dessas características, jogar com elas. Esse é o convite, antes de tudo um convite, para pensar, refletir e buscar conhecer mais sobre isso, na disciplina eu aprofundo, e agradeço todo mundo que acompanhou, quem for acompanhar depois vai ficar gravado, aproveitem, tá? E um beijo, tá? E até logo, tá? Eu vou encerrar aqui.